Bom dia, pessoal, bom domingo, mais um livro e hoje vamos com essa obra aqui, de Jung, sobre o homem e seus símbolos. Na realidade, todo mundo conhece Jung, né? Ele foi um dos maiores médicos do século XX, um grande estudioso, um analista dos sonhos, dos seus símbolos, do inconsciente coletivo e seus arquétipos. Mas sabemos que Freud ele chegava mais no público 20, um grande estudioso, um analista dos sonhos, dos seus símbolos, do inconsciente coletivo e seus arquétipos. Mas sabemos que Freud ele chegava mais no público comum. Jung ele era um pouco mais reservado. Então vamos entender um pouquinho dessa história de como começou esse livro aqui. Então a história desse livro aqui é um pouco singular, como nasceu essa obra aqui. Porque Jung já constava com os seus 83 anos, né? E ele foi fazer uma entrevista lá na Primavera, em 1959, para o BBC, uma TV. E quem estava assistindo essa entrevista era o Forges, que era o diretor de uma editora. E ele viu a capacidade de Jung, ele já conhecia, porque ele era vizinho de Jung e Freud, e queria que Jung e outros colaboradores escrevessem um livro como se fosse assim a respeito dos sonhos, dos símbolos, que captasse toda essa parte mais, chegasse mais no leitor, porque ele conhecia a capacidade de Jung, mas Jung nunca escrevia para os leitores, escrevia para médicos, para psicólogos, né? O leitor comum não conseguia ter acesso a ele. Mas Jung não queria, Jung já estava no final da vida dele, ele não queria se incomodar, não queria se... Jung era uma pessoa muito detalhista, ele pensava, ele analisava as decisões dele, mas quando ele decidia, era definitivo. Mas foi aí que Jung teve um sonho, e nesse sonho ele falava para muitas pessoas, leitores comuns, como eu, como você, e que a gente pôde adentrar um pouco na psicologia analítica de Jung através dessa obra. Então essa obra é de suma importância. Foi um livro escrito que foi publicado 10 dias após a morte dele. Então foi uma obra assim lá no finalzinho, onde ele só teve duas situações que ele colocou, que ele ia escrever de forma coletiva. Então ele fez o primeiro capítulo, mas os outros capítulos foram com outros colaboradores, né? E o John Freeman seria uma pessoa que iria analisar a obra, porque ele era a representatividade do leitor comum. Então ele iria ler a obra e analisar ela para ver se estava tudo ok. E foi aí que nasceu essa obra. Então o livro foi terminado em 10 dias após a sua morte. Ele faleceu em 1961 e depois houve uma revisão, porque o capítulo dele, que foi o capítulo primeiro, ele terminou. Depois houve uma revisão. Então essa obra aqui vem colorir, talvez da vida, a psicologia moderna, a psicologia analítica, né? Vem falar sobre o inconsciente, acreditar na vitalidade do inconsciente, não como Freud entendia que o inconsciente era só um lugar de despejo, que ele analisava que era todo consciente. Então o inconsciente guarda tudo, né? E volta e meia a gente dá uma lembrada naquilo que tá lá no inconsciente. Mas não é só coisas boas, a gente guarda as nossas sombras lá no inconsciente também. Que às vezes lá nos sonhos ou através de insights a gente dá uma lembrada naquilo tudo. Então, para Jung, a linguagem e as pessoas são os símbolos. E os meios de comunicação são os sonhos. Então, os sonhos é uma forma de demonstrar aquilo que está guardado, aquilo que está no inconsciente. Mas o sonho, ele é diferente, o tempo e o espaço é diferente da nossa realidade. Então, muitas vezes a gente sonha coisas que a gente pensa assim, não tem pé nem cabeça. E Freud analisava de uma forma associativa os sonhos. Então, muitas vezes fazia interpretação errônea daquilo tudo, né? E ele fez alguns testes, tanto é que ele sonhou algumas situações que Freud começou a analisar e ele começou a mentir. Situações que ele sentia para comprovar a própria teoria dele, né? Então, tudo aquilo que está no inconsciente emerge através de símbolos, através dos sonhos. Ele faz também uma relação com a natureza, os sonhos. Como a natureza tem algo meio que escondido, meio que camuflado, os sonhos também têm. Por quê? Porque é o inconsciente te demonstrando. Às vezes, o inconsciente te demonstra através de sonhos, quando você lembra. E você tem que fazer uma análise, por isso que o sonho não deve ser interpretado como um livro comum, porque não é o mesmo sonho para cada um.
Cada pessoa é uma singularidade, tem sua individualidade, tem seus desejos, tem seus sonhos, tem os seus sentimentos. Então, o sonho tem que ser interpretado pelo analista de forma individual e não de forma associativa, como se tivesse um glossário, onde a gente fosse lá, sonhou com bicho é isso, sonhou com tartaruga é aquilo, sonhou com casa pegando fogo é aquele outro. Então, não tem resposta de uma forma ampla. Os sonhos, eles são analisados a partir do indivíduo e são retratos do nosso. Ele traz também, lá no capítulo 1º, que é o capítulo que ele escreveu, uma comparação da forma com que Freud interpretava e com que ele interpretava. Por exemplo, Freud fazia uma análise de uma livre associação dos desejos e das repressões internos, né, que representava através dos sonhos. Então, não são produtos do acaso os sonhos para Freud, né? Eles estão ligados com desejos e repressões do consciente. Por exemplo, assim, não consegue engolir, você sonha algo que não consegue engolir. Então, você está vivendo uma situação intolerável. Não pode aspirar o ar da casa. Você está tendo um acesso de asma, né? Então, assim, isso é você analisar os teus desejos. Agora, Jung não associa sonho a essa forma. Ele não tem uma forma propriamente dita, mas ela tem um... Então, para Jung, aquilo que a gente não lembra não é que não existe mais, né? Ficou lá guardado no esquecimento, né? E em qualquer momento a gente pode relembrar. Às vezes no insight, às vezes um sonho, através de símbolos. Então, você precisa analisar aquele sonho. E aqueles sonhos que repetidamente vêm uma noite, outra noite, dali. Então, tem algo a resgatar, tem algo a melhorar, tem algo a verificar naquele sonho. Que esse sonho quer dizer alguma coisa, que está lá no inconsciente, algo que você já vivenciou, algo que às vezes você vivenciou e você não terminou. Então, ele faz aquela análise criteriosa para que o ser humano se perceba no sonho, que o sonho fala muito da vida da gente, do consciente da gente. Tem um exemplo disso que fica no inconsciente que Nietzsche traz, lá na página 40. Lá na página 40, ele vai falar sobre Nietzsche, aquele livro que ele fez, que é um exemplo fascinante disso do inconsciente, Assim Falou Zaratustra. Ele diz aqui que Assim Falou Zaratustra, Nietzsche conta a história, né? Que estava guardado lá na consciência dele. Ele lê um livro, Nietzsche lê um livro, e 50 anos depois ele escreve Assim Falou Zaratustra, mas contava aquele livro que ele leu, que foi o Diário a Bordo, lá em 1638. Então não é que Nietzsche, tanto é que Jung fala que não é que Nietzsche praticou um plágio. Praticamente o inconsciente dele ficou guardado aquela história e ele descreve no Assim Falou Zaratustra, né? Porque estava guardado lá no inconsciente dele. E isso é um grande exemplo do material único. Tem muito material que fica guardado lá no inconsciente que ele vai ser chamado de um material subliminar. Por quê? Porque às vezes a gente perdeu a energia para aquele assunto, o emocional se torna mais apurado, então a gente guarda esse material subliminar lá no inconsciente, que são urgências, percepções, deduções, pensamentos racionais e irracionais, emoções, intenções que a gente guarda lá na cachola, lá dentro, e de uma hora para outra ela vem. Ela vem de uma forma bem complicada e muitas vezes é para dar um stout, né? Para dar uma empurrada naquele momento da vida que a gente está passando. Então, para Jung, os nossos sonhos é de suma importância, porque os nossos sonhos, eles vêm para tentar restabelecer aquele equilíbrio, como se fosse uma balança. Reequilibrar o nosso psicológico. Nós estamos emocionalmente prejudicados, com dificuldade. Então, o sonho vem, que é aquele material onírico que está lá guardado no nosso inconsciente, ele vem reconstituir de maneira bem sutil, através de símbolos, né? Através de momentos assim emocionais, para trazer esse equilíbrio psicológico. Então, é de suma importância para o nosso sistema biológico, para o nosso sistema psicológico, para o ser humano. Então, o sonho é de suma importância. Ele traz, através de símbolos, um equilíbrio para o ser humano. E isso, ele vem enfatizar muito bem nesse livro, né? É um homem, é como se ele vivesse com um monte de negócios escusos, que você não sabe, que está lá guardado. Então, presta atenção. Aquilo que inconscientemente, quer dizer que conscientemente, a gente deixa de ver,
O nosso inconsciente dá um jeito de mostrar. E como que ele vai mostrar? Através dos sonhos, né? Porque o homem primitivo, ele tinha mais esse acesso com o inconsciente, com o símbolo, com o instinto. O homem moderno já não quer mais saber, né? Ele tem que ver para crer, né? Ele controlou, ele aprendeu a controlar esse inconsciente, o homem moderno. Então, nós temos que ter o equilíbrio do consciente e do inconsciente, para que possamos ter um equilíbrio emocional. Então, o homem moderno, ele às vezes quer fingir que não enxerga o que aquele homem primitivo tinha mais instinto de ver. Então, o Jung traz essa necessidade dos símbolos, né? Dos sonhos, que é a consciência, o inconsciente trazendo para a consciência. No segundo capítulo aqui, Joseph Anderson, ele vai falar sobre os mitos antigos, sobre os símbolos antigos, sobre a cruz, né? A crucificação, o que ela significa, os símbolos eternos, os heróis gregos, vai trazer todo aquele apanhado. Depois, no capítulo 3, e eu vou mostrar aqui depois para vocês verem como a leitura flui, a leitura é interessante porque tá cheio de figura aqui, traz muitas imagens, muitos símbolos, e a gente vai se organizando, vai falar sobre o ânimos e ânima, né? O ânima, elemento feminino no psiquismo masculino, né? E o ânimos é o elemento masculino no feminino. Então vai trazer todo esse apanhado psicológico. Mas o livro, ele é maravilhoso, ó. Ele é todo cheio de símbolos, né? De imagens, de figuras, que você vai lendo e você vai se apaixonando. Depois lá no capítulo 4 vai ter o simbolismo nas artes plásticas. E no último capítulo, que é os símbolos individuais, né? Que vai fazer um apanhado mais individual. Tem umas figuras muito lindas, o livro é muito bonito. É um livro muito especial para o leitor comum, né? As diversas ilustrações, os textos atribuem um contexto visual, onde você pode ler o texto e pode analisar com a figura que é trazida. Então, o livro é um sonho para os leitores, assim como eu. Então, nesse domingo, eu indico esse livro da Psicologia Analítica de Jung. Muito importante esse livro. Até domingo que vem. Até mais.